Olá pessoal, vamos fazer uma rápida discussão, um rápido comentário do primeiro estudo de caso, até para vocês aí avaliarem se vocês tiveram uma linha de raciocínio adequada. Bom, o primeiro estudo de caso, chamado O Outro Lado da Mesa, ele discute um processo de transição de uma chefia, onde as pessoas avaliaram de uma maneira muito superficial as competências, única e exclusivamente pela prática. Então, um antigo gerente promoveu o seu melhor vendedor porque ele era o melhor vendedor, sem necessariamente avaliar se ele tinha de fato as competências necessárias para aquela função. Então, esse estudo de caso, o foco dele é a discussão das competências que nós vimos no capítulo anterior. Então, a gente fala das competências intrapessoais, as competências intelectuais, aquelas competências que estão relacionadas ao relacionamento entre as pessoas, aquela competência que diz com relação à sua própria autocrítica, né, que é a competência intrapessoal, além das competências técnicas. Então, essas perguntas estão focadas nisso. Então, a primeira pergunta: quais eram as competências de Sérgio, o antigo chefe e antecessor de Humberto? Faça uma avaliação de suas competências como administrador, destacando seus eventuais pontos fracos. Então, qual é o foco aqui? Nós vamos pegar os 4 níveis de competência que nós temos e nós vamos fazer uma avaliação, quais o Sérgio tinha, quais eles não tinham, qual era mais desenvolvida, quais eram menos desenvolvida e quais eram seus pontos fracos, né? Ele devia ter lá uma competência interpessoal muito boa, ele conhecia bem do que ele fazia, então fazer uma avaliação nesse sentido. A segunda pergunta: se você fosse Sérgio, como teria agido quando Humberto foi promovido para ocupar o seu lugar? Então, quando ocorreu o processo de promoção, se você fosse o Sérgio, como é que você faria? Você jogaria o cara aos leões? Ou você proporia um processo de preparação, de adaptação, de acompanhamento dessa pessoa? É essa a discussão. Questão 3. Quais eram as competências mais desenvolvidas de Humberto e quais eles deveriam desenvolver para se tornar o chefe? Então, o Humberto era um ótimo vendedor, então ele tinha com certeza uma competência técnica para vendas muito boa. Mas será que ele tinha a competência interpessoal? Então são as dúvidas. Então você tem que pegar cada uma das competências e discutir do ponto de vista daquela pessoa. Será que o Humberto tinha a autocrítica, que é a competência intrapessoal? Será que ele tinha a competência intelectual? Então, no entendimento de cada um, você vai colocar isso. Na questão 4, se você fosse Humberto, como teria agido ao assumir o posto do seu antigo chefe? Mesma coisa, você vai se colocar no lugar. Humberto sai de vendedor e é promovido a chefe. Você simplesmente aceita a proposta porque é uma promoção, porque é uma coisa boa, mas aí vejo toda a consequência desse caso. Muito provavelmente esse cidadão vai perder o emprego, não tem muito o que fazer numa situação dessa. O mercado é assim, o mercado é cruel. Então o Humberto também falhou, porque na hora que ele recebeu a proposta, ele deveria ter se posicionado com relação à proposta. Olha, eu posso até aceitar sim, mas eu preciso de um processo de adaptação, eu preciso de um acompanhamento na função, algo nesse sentido. A quinta questão pergunta se, na sua opinião, o Humberto tem ou não as competências necessárias para ser supervisor de vendas. Aí é um pouco diferente. A gente analisou ali na questão, as 2 questões atrás, se ele tinha competência, quais eram as competências que ele tinha como vendedor. E agora, como chefe, será que ele tem? Quais ele tem e quais ele não tem? E a última questão: coloque-se no lugar do diretor de vendas, que tem um problema para resolver, e proponha como você resolveria esse problema se você fosse o chefe tanto do Sérgio quanto do Humberto, estivesse percebendo as vendas caindo, cliente reclamando, um problema muito sério. E tentem pensar de uma forma muito pragmática, porque o mercado ele não é complacente. O mercado não vai esperar as pessoas melhorarem, as pessoas se desenvolverem, sendo que as vendas caíram, que as vendas pararam. A empresa precisa de uma resposta rápida. Então pense como resolver o problema de forma rápida, tá?